Oi, gente, meu nome é Sônia, do canal Pet Mania. Hoje eu vou ensinar para vocês esse bloco que chama Estrela do Caçador. É um bloco que normalmente é feito com uma régua, mas nós vamos fazê-lo sem usar essa régua. Então vamos aos cortes que a gente vai precisar para executar. Bom, a gente vai fazer esse bloco usando duas cores, uma cor clara e uma cor mais escura. Da cor, tanto da escura quanto da clara, nós vamos precisar de 2 quadrados, de cada cor, 2 quadrados de 18 centímetros e meio. 2 da escura de 18,5 e 2 da clara de 18,5. E vamos precisar também de tiras de 5 centímetros e meio das duas cores e tira nas duas cores também de 6 centímetros. Então, tira de 6 centímetros, tira de 5,5, quadrados de 18,5. Essa quantidade que eu tô falando, 2 de cada cor e as tiras, essa quantidade é para um bloco. Então, se for fazer uma colcha, por exemplo, vocês vão fazer a conta de quantos vão precisar. As medidas aqui são de 1. E nessas tiras de 5,5, para um bloco, vocês vão precisar de uma tira de aproximadamente 70 centímetros. E na de 6 centímetros, vão precisar de aproximadamente 90 centímetros. Agora vamos ver o que a gente vai fazer com esses tecidos. Bom, agora a gente vai pegar nossos quadrados, os 2 claros e os 2 escuros, colocar um sobre o outro e vamos cortá-los na diagonal. Já pode pôr todos os 4 e cortar na diagonal todos de uma vez. Então, vamos cortar na diagonal esses 4 quadrados. Aí a gente vai ter 8 triângulos. Bom, gente, antes de cortar as faixas, nós vamos precisar de fazer um molde para elas. Para isso, a gente vai usar uma folha branca, um papel A4 branco, e vamos traçar uma reta com 5 centímetros e meio, a mesma largura da faixa. 5,5. Depois desse 5,5 traçado, a régua da gente tem o ângulo de 45 graus. Eu, inclusive, coloquei essa fitinha rosa aqui para visualizar melhor onde está esse ângulo de 45. Eu vou colocar esse ângulo de 45 nessa linha que eu acabei de riscar. Vou encostar aqui e vou traçar essa diagonal que formou aqui, ó. Deixa eu virar do lado de cá que ficou mais fácil. Encosta aqui na linha e traça a diagonal. Agora, a gente vai medir. Pontinho aqui. Vamos medir desse ponto aqui, ó. Daqui, nesse sentido pra cá, 9 centímetros. Vamos encostar com a fita ou com a régua e marcar 9 centímetros. Fazer um pontinho aqui, 9 centímetros. Desse 9 centímetros, a gente vai, do mesmo jeito, encostar o ângulo de 45 graus na reta, deslizar até chegar nesse 9 centímetros, só que é o contrário, eu tava riscando do lado de cá, o ângulo de 45 na parte de cima, senão ele sai no mesmo ângulo do outro já riscado. Encosta ele aqui, ó, o ângulo de 45 tá aqui, encostado na reta do papel. Vou pegar o pontinho, 9 centímetros, e descer aqui. Então, eu formei a figura de um trapézio, onde a base menor desse trapézio tem 9 centímetros. Agora, a gente vai recortar esse molde e passar para um papel mais grosso ou um acetato. Eu vou fazer isso e volto já com ele pronto. Bom, gente, já passei o nosso molde para o acetato. Agora a gente vai pegar as tirinhas de 5 centímetros e meio. Vamos colocá-la avesso para cima, colocando a cor mais escura para baixo, a cor mais clara para cima. E vamos pegar e vamos riscar o molde do acetato, vamos passar ele para aqui. Então, vamos encostar aqui na pontinha e riscar.
Vou riscar de um lado e riscar do outro lado. Risquei nessa posição, vou simplesmente inverter, encostar onde eu já risquei, riscar do lado de cá. Eu preciso de 4 vezes de cada cor. Vou acabar de riscar, cortar e volto para vocês. Bom, gente, já temos os nossos cortes feitos. São 4 triângulos claro, 4 escuro, 4 trapézios escuro, 4 claro e as faixas de 6 centímetros. Agora vamos ver como que a gente vai usar nas faixas de 6 centímetros. Bom, agora a gente vai pegar as faixas de 6,5, vou começar pela cor escura. A cor escura virada para cima, o direito para cima. E vou pegar o trapézio da cor clara, vou colocar direito com direito, vou afastar daqui aqui uns 6 centímetros, porque depois que passar a costura, eu preciso de ter tecido que eu vou chanfrar aqui. Então, coloco nessa posição, o chanfrado do trapézio encostando na reta da faixa de 6 centímetros. E vou fazer isso com todos os meus 4 trapézios da cor clara. Então, vou colocar todos eles, observando sempre que eu tô colocando a base maior, essa base maior aqui, do lado de cima, e deixando um espacinho de uns meio centímetro, um pouquinho mais. E vou vir com uma costura aqui de um pezinho de máquina. Vou fazer a mesma coisa com a outra faixa. Vou chegar essa aqui de lado e armar a outra faixa. Vou pegar direito para cima, a mesma coisa que eu fiz. Se eu estou com a faixa clara, eu vou pegar agora o trapézio escuro. Deixar essa distancinha de uns 5 centímetros, um espaço entre eles de meio centímetro, colocar sempre nessa posição, base maior para cima e passar uma costura. Vou costurar isso tudo e volto com ele já pronto. Bom, aqui eu já tenho ela costurada, vocês podem observar aqui a costura, ó. Passei um pezinho de máquina. Agora a gente vai virar, tombar o tecido do lado de cá, pode passar, abrir a costura e levar no ferro para passar todos, para depois cortar. Eu já tenho uma aqui passada, ficou assim. Agora a gente vai cortar essas tiras. Vamos pegar nossa régua e cortar. Lembra que a minha régua já tá marcada no 45 graus. Eu vou encostar esse 45 bem aqui nessa parte reta da faixa de 6 centímetros. Vou olhar aqui o comecinho, vou ter que puxar aqui um pouquinho que a régua tá saindo fora da minha placa. Então, voltando, encostei aqui, olhei aqui o comecinho, onde esse biquinho aqui, encostei, olhei aqui bem, vi que aqui tá no cantinho, vou cortar. Por isso, aquele pedaço que no início eu falei para vocês deixarem, que é esse chanfrado que a gente vai fazer. Então, vamos cortar aqui. Vou deslizar e tirar a outra faixa. Sempre vou pegar na base maior e tirar aqui. Acerto aqui e o cantinho aqui. Não importa que ficou sobrando esse pedacinho. Depois, quando eu colocar do lado de cá, eu acerto todos de uma vez. Venho, deslizo aqui. Encosto bem certinho, isso tem que ser bem certo, porque senão fica tudo errado. Eu vou cortar todas e volto daqui um pouquinho. Bom, já tenho todos cortados, vou fazer o mesmo procedimento para que eu tenha na outra ponta esse mesmo desenho aqui formado, que forma um diamante. Então, vamos pegar, mesma coisa, o lado liso, vou encostar agora nessa posição. A base menor para cima. Dessa parte agora eu não preciso deixar muito aqui no início não, porque agora ele vai virar ao contrário, eu vou cortar para aqui. Então, vou encostar, deixar uma distância. O chanfrado também encostando aqui, deixando igual foi do primeiro,
uma distância de uns meio centímetro e passar um pezinho de máquina aqui. Eu já vou costurar, já volto com ele pra gente cortar e essa parte vai ser finalizada. Bom, aqui já tá costurado, já inclusive bati o ferro, acertando aqui, abrindo as costuras. Abrindo não, deitando as costuras, que ela não é aberta, é só deitada. Agora, do mesmo jeito que nós fizemos com o outro, a gente vai cortar. Separar essas partes. Vamos colocar aqui igualzinho. A parte do 45 graus encosta aqui na reta. Olha o cantinho aqui e corta. Isso cortando em todos. Vou cortar todos e volto com eles já cortados, tanto uma faixa quanto a outra. Bom, já separei todas as tiras e já acertei essas. Eu deixei uma para acertar, mostrando como que eu faço. Porque dá umas beiradinhas de sobra, então a gente tem que acertar isso. Eu vou colocar a tira aqui, colocar minha régua. Essa tira aqui tem 5,5 centímetros, então eu vou encostar bem rente com ela e os 5,5 centímetros. Dá pra dar um zoom? Aqui, ó, os 5,5 encostando aqui e aqui. Onde a régua bater, eu vou tirar essa diferença. Aqui, se tiver alguma coisa, tem pouquinha coisa, mas pode tirar. O outro lado é a mesma coisa. Vou encostar os 5,5. Acerto ele aqui para ficar tudo com 5,5. Olho se tá tudo aqui em cima do 5,5 e tiro essa diferencinha que deu aqui. Pronto, agora que já tá tudo certo, nós vamos pegar os triângulos que foram cortados no início e vamos usar triângulo escuro com o meio da nossa faixa escuro. Então, eles vão ser montados dessa maneira que tá aqui. O escuro com escuro, o triângulo claro com a faixa que tem o centro claro. Agora, como que a gente vai montar? Vou pegar o meu triângulo, colocar o direito para cima, a faixa, pegar a base menor dela, ela tem uma base menor e uma base maior. Vou pegar a base menor e colocar aqui, direito com direito, dividindo essa sobra, ele vai dar uma diferença, o triângulo é um pouco maior, tem que ser maior mesmo. A gente vai dividir essa diferença e vamos costurar aqui. Vamos fazer isso com todos os nossos triângulos, os escuros com o centro da faixa escura, os claros com o centro da faixa claro. Vou costurar, já volto com todos costurados. Bom, gente, já tá costurado aqui, já passei, costurei um pezinho de máquina e passei no sentido do triângulo para frente, todos nesse sentido. Agora a gente vai unir o triângulo, o bloco formado pelo triângulo claro com o do triângulo escuro. Então, a gente vai colocar direito com direito, um sobre o outro, e procurar aqui, ó, nessas costuras, tem que ficar bem certinho, um em cima da outra. Eu gosto de colocar um alfinete aqui. Olha onde é a costura, encaixo ela certinha uma com a outra, coloco um alfinete e vamos fazer isso em todos e costurar aqui um pezinho de máquina. Volto com eles já costurados. Bom, gente, já costurei todos os quadradinhos e já passei. Eu procurei passar, sempre vocês escolhem um lado, ou o escuro ou o claro. Eu passei sempre do claro, tava aqui, ó, veio da máquina assim, costurado aqui. Então, eu pego na parte clara e levo o ferro por cima da escura, todos no mesmo sentido. Se pegar da escura, passam todos da escura, porque aí, na hora que a gente for montar, vai dar uma costura para um lado e outra costura para o outro lado. Agora, antes de montar, nós vamos ter que acertar esses blocos. Para isso, eu fiz um molde no acetato de 22 centímetros, um quadrado de 22, e tracei uma diagonal nesse quadrado. Agora, eu vou pegar esse meu quadrado de acetato, encostar a diagonal
nessa diagonal do quadrado de tecido. Então, vou encostar aqui e procurar acertar. Sempre vai ter umas diferencinhas. Eu procuro equilibrar, não colocar, por exemplo, tudo de um lado e deixar uma diferença grande do outro lado. Eu divido essas diferenças, mas olhando essa diagonal, observando essa diagonal, porque se não olhar ele vai sair torto. Acertei a diagonal, olhei a distância que eu queria, então venho com um lápis e marco uns pontos para depois cortar. Porque se for cortar direto aqui, pode picar o molde do acetato. Eu gosto de passar uns riscos de lápis, não precisa ser tudo. Um risco na ponta, um no meio, e depois eu corto. Agora venho com a régua e vou nos pontinhos onde eu risquei, eu vou cortar. Olha bem, acerta bem, corta tudo. Isso é importante porque se a gente acerta os bloquinhos, na hora de montar, finalizar o bloco maior, ele vai dar certinho. E se não fizer isso, se cortar só no olho, sem acertar, sem fazer o molde, costuma não dar muito certinho. Então, agora aqui, finalizando. Agora a gente vai montar esses bloquinhos. Bom, já tenho os 4 bloquinhos acertados e vou armar para finalizar meu bloco. Eu vou sempre observar isso, eu tenho que colocar o triângulo escuro ao lado do triângulo claro. Em todos os 4 quadradinhos, escuro com claro, escuro com claro, escuro com claro. Porque assim feito, a estrela também vai ficar. A pontinha da estrela escura com a pontinha clara, escura com clara e assim por diante. Agora aqui eu vou deitar esse quadradinho sobre este e este sobre este. E vou passar uma costurinha de um pé de máquina aqui. Vou costurar e depois eu volto para costurar na horizontal e finalizar nosso bloco. Bom, gente, já tô com os 2 bloquinhos costurados. Aqui, ó, vocês têm que, na hora que estiver costurando, eu não falei, encontrar as costuras bem certinho, para que na hora que abrir, fique as pontinhas da estrela certinho. E na hora de passar esse aqui, eu passo de um lado e o outro contrário, para na hora que eu vou jogar direito com direito, e aí o centro vai ficar uma costura para um lado, a outra costura para o outro lado. Acertamos aqui bem certinho, pode colocar um alfinete. Nos triângulos, as pontas das estrelas também coloca um alfinete aqui e aqui e passa uma costura aqui na horizontal e vai estar finalizado o bloco. Eu já vou voltar com ele pronto. Bom, gente, aqui está nosso bloco pronto, com as pontinhas todas encontrando certinho. Aqui pega as pontinhas. O importante é que as pontinhas da estrela fiquem pegando certinho. Essa cor, essas estampas que nós fizemos, eu particularmente, depois de montado, não gostei. Eu achei que essa estampa ficou grande e não realçou bem a estrela, como no bloco azul que eu fiz anteriormente. Vou mostrar para vocês a diferença entre um e outro. Esse aqui era o azul que eu tinha feito primeiro. Eu usei 2 tons de azul, um mais escuro e um mais claro. Eu achei que ficou melhor. Talvez aqui nesse, se a estampa fosse mais miudinha ou tivesse mais tons de rosa no fundo e não preto, teria ficado melhor. Aqui vocês podem observar que tem tamanhos diferentes. Então esse bloco a gente pode mudar as medidas dele para fazer um bloco maior como esse aqui, ou ainda menor. Eu fiz um outro pequenininho também, como esse aqui, ó. Em uma colcha, quando a gente faz com um bloco grande assim, vai render mais do que um pequenininho. Mas dependendo do caso, às vezes um pequenininho encaixa melhor.
Eu vou passar para vocês as medidas desse grande e desse pequeno. Para o bloco grande, nós vamos usar os quadrados com 20 por 20, os dois de cada cor, do mesmo jeitinho que foi feito o outro, mas a medida 20 por 20. As faixas vão ser faixas de 6 e de 6,5. As de 6 para o trapézio, que a gente vai fazer o molde no acetato, onde tem essa base menor dele com 11 centímetros e meio. No bloco pequeno, os nossos quadrados vão ser de 15 centímetros, aliás, 15 centímetros, os dois quadrados. As faixas vão ser de 4,5 e de 5 centímetros. E a 4,5 para o trapézio e a base aqui, a base menor do trapézio com 8 centímetros. O molde que a gente vai fazer depois para refilar com 17 centímetros. E eu não tinha falado, no bloco grande o molde para refilar vai ser de 25 centímetros, 25 por 25. E no pequeno, como eu falei, 17 por 17. E então vocês podem ter um bloco grande, o médio que nós fizemos e o pequeno. E ainda podem variar, fazer como aqui eu fiz blocos de cores diferentes. Vocês podem fazer os 4 blocos com tecidos diferentes, ou aqui que eu fiz de 2 em 2. Podem variar da maneira que vocês acharem melhor. Bom, então o nosso bloco é esse. Eu acho que dá para fazer muita coisa bonita com ele. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau!